passar agora para os jogos de GameCube, que agora estão sendo chamados de Nintendo Classics. Assim como o PlayStation tem os clássicos do PlayStation 1, 2 e até algum jogo do PlayStation 3 no catálogo de clássicos dentro do PS4 e do PS5, a Nintendo agora está trazendo os jogos antigos chamando de clássicos. Dá pra ver no título do vídeo, Game Chat, Nintendo GameCube, Nintendo Classics. Treehouse. Qual é o... Esse aí é o Four Swords. O grande problema desses clássicos é que eles estão presos dentro do serviço de assinatura. Dentro do serviço de assinatura é a Netflix dos jogos. Você aluga os jogos, você não é dono dos jogos. Apesar de não sermos nunca donos dos jogos, e sim de licenças para jogar. Sinceramente, eu não gosto desse negócio de aluguel. Já paguei por 3 anos o Game Pass, não jogava os jogos da Microsoft, fiquei pagando à toa, depois eu desisti, pensei, quer saber? Com o preço que eu pago no Game Pass Ultimate, eu parcelo os jogos da Microsoft, vou ter na minha biblioteca e não preciso ficar pagando. É igual ao PlayStation. PlayStation você tem que pagar a Plus direto para você ter acesso aos jogos que você já baixou da Plus. Se você parar de pagar, você tem o jogo lá baixado, mas você não pode jogar, você não tem acesso. Ele faz a verificação que você tem o serviço online para poder jogar o jogo. Não tem o serviço online, você não joga o jogo. Esse é o Four Swords, eles estão mostrando o chat. É um recurso interessante, você vê a tela dos outros. O Link's Awakening. Aí já estão mostrando, na verdade, no Link's Awakening não, Link to the Past. Aí já estão mostrando as pessoas jogando outros jogos. A câmera tá horrível, dá pra ver o frame drop claramente. Essa câmera do Switch é uma câmera muito baixo nível. O Switch não, o 2, mesmo sendo 2, não vai aguentar rodar 4 chats ali embaixo, 4 imagens, 4 telas. É muita informação para a tela, ainda que seja uma tela que aguente até 120 Hz. Sinceramente, agora tem o controle do GameCube, que nunca chega aqui. Eu tenho esse controle do GameCube aqui, ó. GameCube Spider-Man, tá empoeirado, tá bem empoeirado. Eu não tô jogando. Mas eu tenho aqui o GameCube, o controle do GameCube do Spider-Man. Deixa eu passar aqui o fio para mostrar melhor. Controle do Spider-Man. Tenho outros controles também. E tem o controle do Switch 1 da Nix Wizard, que também é um controle do Spider-Man. Controle do GameCube. Vão lançar isso aí pro Nintendo Classics, mas sinceramente esse controle geralmente não chega no Brasil. Quando chega é um preço absurdo. Pro Switch 1 tinha o Nix Wizard, excelente controle, emparelhado pra mim com o Gully Kit King Kong. Aí dá pra ver friend code, pra você adicionar amigos, mas isso aí é o mínimo. A Nintendo Classics e Nintendo Classic Expansion Pack. Ou você tem acesso ao Super Nintendo, Game Boy e NES, ou você tem ao Game Boy Advance, ao GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo, Game Boy e NES. São 3 a mais aqui, consoles antigos. Ainda tem o acesso ao Sega Classics. Então assim, é o Netflix dos jogos. Para você ter acesso aos consoles, a emulação, você tem aí também que pagar mensalmente uma quantia para Nintendo. Vale a pena ou não vale a pena? Eu especificamente não gosto desse sistema, mas financeiramente falando, compensa porque você tem acesso a um catálogo de jogos que, se você não pagar dessa forma, não tiver dinheiro para ficar comprando jogos novos, você pelo menos tem acesso a todos esses catálogos aí, você tem coisas novas para jogar sempre. São muitos jogos dentro do catálogo. Aí eles anunciaram aqui os jogos que vão vir pro GameCube, né? Já começa com Super Mario Strikers, tem Mario de futebol no Nintendo Switch 1. Então assim, o Mario Strikers foi o primeiro, né? Eu tenho ainda o original aqui em casa. Acho lindo. Na época eu fiquei alucinado com esse jogo, Super Mario Strikers. Tem o Wind Waker também, tem o F-Zero GX e o Soul Calibur 2. Eu tenho todos esses jogos originais em casa. Mas
Obviamente, eu só posso jogar no GameCube e no Wii, não posso jogar no Switch 1 ou no Switch 2. Provavelmente esses jogos do GameCube também vão rodar no Switch 1. Ninguém falou que é exclusivo do Switch 2, só está dizendo que é do Expansion do Nintendo Switch Online Expansion Pack. Então, os jogos do GameCube a princípio também vão rodar no Switch 1. Com isso aqui, com essa imagem, a gente percebe por que a Nintendo não lançou o F-Zero GX ou nenhum outro F-Zero, só o 99, nem o Wind Waker pro Switch 1. Porque a Nintendo já pensava em agregar valor ao seu serviço online, ao seu Netflix dos games. Eu particularmente preferia pagar o Wind Waker HD, a versão melhorada do Wii U, standalone, pagando ali o preço pelo jogo, 30, 40, sei lá quantos dólares eles iriam cobrar, do que ter no serviço online, porque não é a versão HD, é a versão do GameCube, a versão bem mais feinha, apesar de ser um gráfico cel shading, mas está um pouco datado. A versão HD é bem superior, é bem melhor. O F-Zero GX provavelmente não teria alteração, acabaria comprando o jogo sendo GX mesmo, sem qualquer alteração, sem qualquer melhoria. Então esse vale a pena estar no catálogo. E aí a gente começa a entender por que não veio no Switch. Provavelmente Star Fox vai vir aqui também no GameCube e outros jogos posteriores. Até o Mario Sluggers também não deve ter tido um novo Mario de beisebol, justamente porque eles pensaram, não, nós vamos colocar o Mario de beisebol dentro do console online, dentro dos emuladores. Não vamos vender standalone, vai ser dentro do emulador. Esses aqui, particularmente, os jogos de GameCube, né? Eu gosto muito, para mim é um console sensacional, trouxe jogos sensacionais. Infelizmente, muitos jogos do GameCube ficaram presos no GameCube. E, não é de todo ruim, mas dá pra ver que também não tá com gráficos excelentes, né? Dá pra ver que poderia ser melhor. Dava pra ser bem melhor o gráfico se fosse o Wind Waker HD. Mas infelizmente a Nintendo tá preferindo não ter nenhum tipo de despesa extra e só colocando no catálogo do videogame online. Bom, esse é o Wind Waker. Mais de Zelda, tem sempre o matinho, tem o ataque carregado. Tem sempre algum item que o Link usa extra. É um excelente Zelda, todo mundo fala que é um excelente Zelda. Com isso fica faltando apenas o Twilight Princess. E aí o Twilight Princess provavelmente também vem aí sem versão HD, sem versão remasterizada. Eu acho que seria legal botar a versão HD remasterizada, as pessoas poderiam comprar também. Mas a Nintendo quer mensal, quer o ganho mensal, Netflix dos jogos, como as outras empresas. Isso não é específico só da Nintendo, só a Steam que não tem isso, graças a Deus. Que é o Game Pass da Xbox, é a PlayStation Plus na PlayStation, é isso. Essa é a tendência do mercado e que funciona bem. Bom, esse é o Wind Waker, não é a versão HD. Vamos ver o F-Zero GX. F-Zero GX tem uma parte que é como se fosse o Wipeout, né, da Sony, que tinha nos PlayStation 1, 2. O que a Sony tem de Wipeout, a Nintendo tem de F-Zero desde a época do Super Nintendo e do Game Boy Advance. É um jogo muito bom, um jogo muito rápido, é um jogo difícil, mas é divertido. E você tem dezenas de personagens para escolher, e aí cada um vem com a sua nave. Tem ali, dá pra ver o plot de cada personagem. Blue Falcon é o Capitão Falcon e o nome da nave dele é Blue Falcon. Você pode mudar a configuração de normal 4.3 para 16/1, que são os nossos monitores atualmente, 16/1.
Vários níveis de dificuldade, novato, normal, expert ou master. As cópias, olha aí, quantos personagens tem, quantas naves. Se eu não me engano, abre mais. Mas, a princípio, são essas aí. A tela de carregamento tá um pouco lenta. Deveria ser meio que instantâneo, né? Um jogo de GameCube no Switch 2 deveria ser meio instantâneo. O gráfico também não tá ruim. Jogo de corrida geralmente tem gráficos melhores. Essa pista tem no Mario Kart 8 Deluxe. Jogo de corrida geralmente tem os melhores gráficos porque é um ambiente fechado. Então você consegue fazer os gráficos aprimorados para todo jogo de corrida. A nave podia ter mais detalhes, mais pixels. Sim, poderia ter mais pixels. Mas também não perde, porque aqui o negócio é velocidade e reflexo. Porque você tem que ter reflexo para fazer as curvas. E esse era um dos jogos que eu tinha como um dos 5 jogos que precisariam de uma nova versão remasterizada, voltar aos videogames e não ficar preso nas gerações passadas. Finalmente, você é atendido pelo menos, não é uma versão remaster, mas vou ter acesso, não fico preso mais no GameCube e no Wii. É bem veloz o jogo. Você pode acabar destruindo a nave se perder toda a energia. Tem uma barra de energia que você tem que controlar e administrar. A nave está quase explodindo. Continuar assim, bater muito já era. Ó, tá sem energia nenhuma, vai explodir. Ah, conseguiu recalibrar. Pô, recuperou tudo. Mas também tá lá atrás agora, 24º. Você vê que cada volta, uma volta 23 segundos, outra volta 29 segundos e tá atacando Boost Turbo. Finish. 20º, não é fácil. Não é fácil F0. Além do F0, a Nintendo também está colocando como um dos títulos iniciais o Soul Calibur 2. Soul Calibur é um jogo de luta que marcou a história, esse jogo da Namco, porque no primeiro veio com uma apresentação e uma música excepcionais no PlayStation 1. Aí depois no 2, já na época do PlayStation 2 e do GameCube, veio com personagens específicos, tanto que o Soul Calibur da Nintendo você pode jogar com o Link, não é só com os personagens antigos, ó, dá pra também botar 16/9, aliás, não é 16/1, é 16/9, 4/3 ou 16/9. Os gráficos estão decentes dos personagens, eu gostei ali da silhueta do personagem. Não tá parecendo muito quadrado, já é da época do PlayStation 2 e do GameCube. Link com a roupa vermelhinha, Nightmare. Tem handicap, pode aumentar a quantidade de energia. Soul Calibur envelheceu relativamente bem, apesar de ser um jogo de luta 3D. O cenário também tá razoável, não tá atual geração, obviamente, mas tá razoável. Não dá pra dizer, esse jogo tá muito datado, tá horrível, tá todo serrilhado, tá faltando polígono. Não. Tá bem feitinho, tá bem legal. E é um jogo rápido também, porque o dano, esses jogos de luta make 3D, arena 3D, tem uns golpes que você dá muito dano. Às vezes com 5, 6 golpes você mata o adversário. Aí 2 golpes do Nightmare já tirou metade da vida do Link. E o Link já tirou 1/3 também com 1. Já tirou mais da metade. Os golpes são muito poderosos nesse tipo de jogo. Bom, enfim, passando do Soul Calibur, eles não mostraram o Super Mario Strikers, mas provavelmente porque o Mario Strikers saiu no Switch 1, não precisa também
ficar fazendo demonstração do Mario Strikers. E realmente é um jogo. Esse é um jogo que vai ser datado comparado ao atual. Não tem Soul Calibur 6 no Switch 1. Provavelmente vai sair o Soul Calibur 6 no Switch 2. A Namco vai tentar ganhar algum dinheirinho aí com o jogo que ele já tem. É basicamente isso do GameCube. Não lançaram no Switch 1 os jogos, para lançar no Switch 2 com o serviço online, agregar mais conteúdo ao seu serviço online e você ficar pagando mensalmente. Você imagina 2 milhões de jogadores no mundo pagando $10 por mês a Nintendo. 2 milhões vezes 10. 20 milhões de dólares por mês só com o serviço de assinatura. Já é bastante coisa. Então, assim, agregar valor e trazer mais assinantes é a melhor coisa que eles podem fazer.